A noite descia sobre a metrópole como um manto pesado e úmido, abraçando os arranha-céus cintilantes, e de forma mais opressora, as vielas escuras onde os esquecidos da cidade buscavam refúgio. Em uma dessas ruelas, iluminada apenas pelo tênue brilho de um poste distante, repousava Laura, deitada sobre um papelão úmido. Seus olhos, antes cheios de um brilho juvenil, agora carregavam o peso de 20 anos de solidão e abandono, um espelho das duras calçadas que haviam sido seu único lar. Aos 25 anos, a vida não lhe dera nada além de perdas: a mãe, levada por uma doença fria e cruel; o pai, uma sombra distante de quem mal se lembrava. Sua única companhia era a fome que lhe mordia o estômago e o frio que lhe gelava os ossos, um lembrete constante de sua invisibilidade no mundo. Enquanto tentava aquecer as mãos com a própria respiração, um luxuoso carro preto deslizou pela rua principal, parando abruptamente na esquina da viela. Era um veículo que gritava riqueza, um contraste gritante com a miséria que cercava Laura. De dentro, emergiu uma figura alta e elegante, envolta em um casaco de pele que parecia desafiar a modéstia. Era Sofia, sua irmã gêmea, embora Laura não soubesse. Sofia, com seus cabelos perfeitamente penteados e um olhar de superioridade que parecia ter sido esculpido em mármore, carregava consigo uma aura de poder e desprezo. Seus olhos vasculharam a escuridão da viela, não com curiosidade, mas com uma impaciência estudada, como se procurasse algo que a irritava profundamente. Ela segurava um envelope selado, cujas bordas prateadas reluziam sob a fraca luz. A história de Sofia era outra. Criada em berço de ouro, filha única de um magnata da construção civil que a mimava com cada capricho, ela cresceu sem nunca conhecer a dor da privação. Seu pai, o Sr. Armando, um homem astuto e impiedoso, havia construído seu império sobre as ruínas de sonhos alheios, e Sofia era sua digna sucessora. O envelope em suas mãos continha a chave para a única coisa que ainda a incomodava, uma cláusula no testamento de seu avô materno, que ela nem sequer havia conhecido. Uma cláusula que falava de uma irmã. Armando havia tentado esconder a existência da menina abandonada, Laura, mas o advogado do avô, um homem de princípios firmes, insistira em cumprir a última vontade do falecido. A herança só seria liberada para Sofia se ela encontrasse sua irmã e ambas comparecessem juntas à leitura do testamento, em um prazo de 7 dias. Para Sofia, isso era uma afronta, uma mancha em sua impecável linhagem. Ela não queria uma irmã, muito menos uma que vivesse nas ruas. Era uma obrigação, um obstáculo a ser removido para que pudesse finalmente ter acesso à fortuna que considerava sua por direito. Armando, percebendo a irritação da filha, havia contratado detetives para encontrar Laura, mas com a condição de que ela não fosse reclamada até o último minuto, para que o risco de Laura exigir uma parte maior da herança fosse minimizado. Aquele era o plano. O detetive, um homem corpulento e de olhar desconfiado, apontou para a figura encolhida de Laura. É ela, senhorita Sofia. A identidade foi confirmada. Laura dos Santos. Sofia franziu o nariz em desgosto, como se a mera visão de Laura fosse uma ofensa pessoal. Tão patética, murmurou, sem qualquer disfarce. Laura, percebendo a agitação e as vozes, ergueu a cabeça lentamente, seus olhos encontrando os de Sofia por um breve instante. Uma centelha de algo indefinível passou entre elas, um reconhecimento instintivo de uma conexão profunda, embora nenhuma soubesse ainda o que. Para Laura, a mulher elegante parecia uma aparição de outro mundo, um lembrete brutal do abismo social que as separava. Vamos, detetive. Temos pouco tempo. Prepare-a para a leitura do testamento. E certifique-se de que ela entenda o que é esperado dela. Não quero problemas. A voz de Sofia era fria, cortante, sem vestígio de calor humano. A ordem era clara: Laura seria um peão em seu jogo de xadrez, uma ferramenta para alcançar a fortuna. O detetive se aproximou de Laura, que recuou instintivamente. Você vem conosco, garota. É uma questão de herança. Seu destino está prestes a mudar, para o bem ou para o mal. Laura não entendeu as palavras, apenas a autoridade e a frieza na voz do homem. O medo, uma companhia constante, apertou seu coração. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas algo dentro dela,
uma força resiliente que a mantivera viva nas ruas, sussurrava que sua jornada estava apenas começando, e que o encontro com aquela mulher elegante, sua irmã de sangue, era apenas o prefácio de uma história muito maior do que qualquer uma delas poderia imaginar. Mas será que Laura conseguiria se adaptar a um mundo de riqueza e intriga? E o que realmente significava essa tal herança para alguém que nunca teve nada? A verdade estava prestes a ser revelada, e com ela, segredos enterrados há décadas viriam à tona, capazes de abalar as fundações de duas vidas completamente opostas. O detetive estendeu a mão, e Laura, hesitante, finalmente se levantou, sentindo a rigidez de seus músculos enrijecidos pelo frio e pelo cansaço. Cada passo que a afastava da viela parecia levá-la mais fundo em um mundo que ela nunca conhecera, um universo de tapetes persas, lustres de cristal e paredes revestidas em madeira nobre. O carro preto deslizou novamente pela cidade, desta vez para os bairros mais sofisticados, onde prédios luxuosos e vitrines reluziam com um brilho que quase cegava. Laura sentiu desconforto pulsando em seu corpo, como se cada fibra reconhecesse que ela não pertencia àquele espaço. E, no entanto, uma curiosidade tímida acendia uma fagulha dentro dela, uma parte que sempre desejara que a vida pudesse ser diferente. Sofia, sentada à sua frente, cruzou as pernas elegantemente, o olhar fixo na cidade que se estendia além do vidro. Seu semblante não mostrava emoção, mas por um instante, um leve franzir de testa denunciou que o encontro com Laura não era tão simples quanto ela imaginara. Havia algo naquela menina suja e faminta que incomodava, como se a presença de Laura expusesse falhas e fragilidades que Sofia jamais quisera admitir. No apartamento de luxo onde as paredes carregavam o silêncio ensurdecedor de riqueza e poder, o advogado da família guardava documentos cuidadosamente alinhados sobre a mesa de mogno. Ele observou Laura com um misto de compaixão e profissionalismo, sabendo que a jovem estava prestes a entrar em um terreno onde a inocência e a crueldade social se encontrariam de maneira brutal. Sofia, impaciente, deixou o envelope sobre a mesa, os dedos delicados tocando o papel com impaciência contida. Aqui está. A leitura do testamento deve começar. Espero que a senhorita dos Santos compreenda que este é um momento único em sua vida. Cada palavra importa. Laura engoliu em seco, seu estômago apertando-se com atenção. Não era apenas a riqueza que estava em jogo, era a possibilidade de um mundo novo, um mundo que parecia inacessível, mas que agora se descortinava diante dela. O advogado começou a ler, a voz grave preenchendo o ambiente com ecos de autoridade e tradição. Cada cláusula soava como um decreto, cada menção à herança carregava um peso quase mítico. Sofia observava Laura, avaliando cada reação, cada gesto, cada piscada. Para ela, a experiência era um teste, um jogo de paciência e inteligência. A irmã encontrada não deveria questionar, não deveria desafiar, não deveria interromper. Mas Laura, mesmo com o medo estampado nos olhos, mantinha uma postura que contrariava a expectativa de submissão. Cada palavra do advogado parecia despertar nela uma coragem silenciosa, uma força que não cabia em palavras, mas que se manifestava na firmeza de seu olhar. Sofia sentiu, pela primeira vez, um calafrio percorrer sua espinha, algo que nenhum luxo ou poder poderia neutralizar. Havia naqueles olhos cansados e famintos uma autenticidade que confrontava tudo o que ela conhecera. Quando a leitura terminou, um silêncio pesado tomou conta da sala. O advogado fechou o livro e olhou para ambas com uma seriedade que não admitia interrupções. A herança será dividida apenas se ambas aceitarem cumprir as condições estipuladas pelo testador. Este é o desejo final, e nenhuma objeção poderá alterá-lo. Sofia apertou os lábios, disfarçando a irritação que crescia como uma chama contida. Para ela, aquela cláusula era uma afronta à sua vida perfeitamente planejada, uma mancha em sua reputação impecável. Mas Laura, ao ouvir a palavra condições, ergueu uma sobrancelha, a curiosidade agora superando o medo. Quais condições? Perguntou, a voz tremendo levemente, mas firme o suficiente para impressionar a todos na sala. O advogado sorriu levemente, como quem aprecia a sinceridade de um espírito ainda não corrompido pelo mundo. A principal condição é simples: vocês devem trabalhar juntas para cumprir o último desejo de seu avô. E, durante esse processo, a verdade sobre o passado será revelada. Um arrepio percorreu a espinha de Sofia.
Trabalhar juntas? Verdade sobre o passado? Cada palavra parecia ecoar com uma força inesperada, uma ameaça silenciosa a toda a sua existência planejada. Laura, por outro lado, sentiu algo diferente, uma possibilidade. A primeira fagulha de esperança surgiu em meio ao caos emocional, um vislumbre de um futuro onde ela poderia existir além das ruas, além da fome, além da solidão. E, naquele instante, sem que nenhuma delas percebesse totalmente, uma conexão invisível começou a se formar, um fio tênue que ligava duas vidas separadas por privilégios e pobreza, mas que agora compartilhavam um destino comum. Era o início de uma história que mudaria tudo, uma história de segredos, rivalidades, possivelmente, redenção. Mas a pergunta pairava no ar, silenciosa e poderosa: até que ponto cada uma estaria disposta a ir para proteger seus próprios interesses? E quem, de fato, sairia vencedora desse jogo de herança, poder e revelações familiares? Laura sentiu o peso das palavras do advogado ainda pairando no ar, como se cada sílaba fosse um aviso silencioso de que nada seria fácil. Sofia, impaciente, levantou-se abruptamente, a saia deslizando pelo chão polido, seus saltos ecoando pela sala como um martelo de julgamento. Não temos tempo para sentimentalismos, disse, a voz cortante como vidro. Cada minuto conta. Precisamos começar agora. Laura engoliu em seco, consciente de que aquele mundo requintado não oferecia apenas luxo, mas regras invisíveis, códigos de comportamento que ela jamais aprenderá. Mas havia algo nela, uma determinação silenciosa, um instinto que a mantinha firme diante do desconhecido. A primeira tarefa que lhes fora imposta era simples na superfície: visitar a antiga residência de seu avô, agora transformada em um museu particular, onde documentos, fotografias e objetos de valor sentimental seriam analisados para descobrir pistas sobre a verdadeira intenção do testador. Sofia guiava Laura pelo carro, mas mantinha uma distância que era ao mesmo tempo física e emocional. Cada gesto da irmã das ruas parecia uma afronta involuntária à sua elegância impecável, e cada olhar hesitante de Laura parecia desafiar a superioridade que Sofia acreditava possuir. Ao chegar à mansão antiga, a visão da fachada imponente fez Laura sentir-se pequena e vulnerável. Torres de pedra, janelas que se erguiam como olhos vigilantes e um jardim cuidadosamente preservado davam a sensação de que aquele lugar guardava segredos que só poderiam ser desvendados por aqueles que realmente pertenciam à família. Ao atravessarem os corredores ricos em tapeçarias e quadros, Laura sentiu uma estranha mistura de admiração e desconforto. Cada detalhe parecia contar uma história, mas ela não sabia se pertencia àquelas narrativas ou se era apenas uma intrusa temporária. Sofia, observando cada reação de Laura, manteve um semblante impassível, mas por dentro uma tempestade crescia. Era desconcertante reconhecer que, mesmo sem educação refinada ou experiências sofisticadas, a irmã das ruas possuía uma intuição aguçada, uma percepção que desafiava o controle que Sofia tanto prezava. No escritório do avô, entre pilhas de livros antigos e móveis que exalavam história, o advogado apresentou o primeiro desafio: há uma série de cartas que devem ser lidas. Algumas contêm instruções diretas, outras, pistas que vocês precisarão interpretar juntas. Este é o início do teste. Laura estendeu a mão para a primeira carta, o papel áspero sob seus dedos lembrando-lhe das ruas e do frio que a acompanhará por anos. A letra, elegante e precisa, era de um tempo que ela jamais conhecera, mas ao ler as primeiras linhas, sentiu uma estranha conexão. O avô falava de família, de responsabilidade, de escolhas que moldariam destinos. Sofia, por sua vez, lia com os olhos semicerrados, o orgulho e a irritação lutando para manterem-se sob controle. Cada palavra que Laura pronunciava com sinceridade parecia sublinhar a simplicidade da verdade que o mundo muitas vezes ignorava: riqueza não substituía caráter, e poder não garantia sabedoria. A tensão entre elas crescia, mas, ao mesmo tempo, surgia algo inesperado, momentos de cumplicidade silenciosa, quando uma pista exigia interpretação conjunta, ou quando uma emoção sincera se revelava sem que fosse preciso falar. Contudo, não tardaria para que o primeiro conflito sério surgisse. Uma carta continha uma revelação explosiva, detalhes de negócios obscuros, dívidas antigas e um segredo que poderia arruinar a reputação de Sofia caso se tornasse público. O envelope tremia nas mãos de Laura, que percebeu que havia mais em jogo do que apenas herança financeira. Sofia,
ao ver a leitura da carta, enrijeceu-se, seus olhos faiscando com uma mistura de medo e raiva. Você não entende, sibilou, a voz quase um rugido contido. Isso não é um jogo, e você não pode simplesmente... Mas Laura interrompeu, surpreendendo a irmã com uma calma que ninguém esperava. Então me ensine. Se quer que eu participe, terá que me mostrar as regras. Por um instante, o silêncio tomou conta da sala, pesado e carregado de significados. Sofia, acostumada a controlar tudo e todos, sentiu-se pela primeira vez desafiada de maneira genuína. E naquele desafio silencioso, a dinâmica entre elas começou a mudar, de confronto puro para uma batalha de inteligência, percepção e coragem, onde cada passo, cada decisão, poderia alterar o destino de ambas para sempre. Laura sentiu a carta tremer em suas mãos, e, pela primeira vez, percebeu que a herança não era apenas sobre dinheiro ou luxo, era sobre escolhas, consequências e verdades que haviam sido escondidas por décadas. As palavras do avô ecoavam com uma força inesperada, mencionavam pessoas desaparecidas, acordos escusos e promessas quebradas, revelando que a família, por trás do brilho e do prestígio, carregava feridas profundas e segredos que poderiam destruir reputações. Sofia, rígida como uma estátua de mármore, piscou rápido, tentando esconder a ansiedade que borbulhava em seu interior. Nunca esperara que alguém como Laura pudesse reagir de maneira tão serena diante de informações que a deixariam qualquer outra pessoa em pânico. Você não entende nada, explodiu Sofia, a raiva finalmente transbordando, enquanto empurrava a carta de volta para a mesa. Estas são coisas que não são para você. São para mim, para nossa família. Laura, com o olhar firme, respondeu apenas, então ensine-me. Se quer que eu esteja aqui, terei que entender, não só obedecer. A franqueza da irmã encontrou eco em uma estranha mistura de respeito e ressentimento em Sofia. Era algo que ela não podia admitir, mas ali, diante da irmã que a vida praticamente arrancara de seu conhecimento, surgia um reconhecimento silencioso. Laura tinha coragem. Coragem que nem a riqueza, nem o luxo, nem a arrogância podiam gerar. A primeira pista levava a uma antiga propriedade industrial, um armazém que o avô de Sofia possuíra antes de construir seu império moderno. O advogado explicou que algumas instruções só poderiam ser descobertas através da inspeção de objetos e documentos mantidos no local, e que a colaboração seria obrigatória. Cada irmã precisava contribuir com suas habilidades únicas. Sofia, com a expressão tensa, assentiu. Laura, sentindo pela primeira vez o cheiro de uma aventura real, e não apenas de sobrevivência, apertou a mão do detetive e seguiu a irmã sem hesitação. Ao chegarem ao armazém, a diferença entre os mundos de Laura e Sofia ficou ainda mais evidente. O lugar, abandonado há anos, cheirava a mofo e metal enferrujado. Para Laura, era familiar, o cheiro lembrava ruas e galpões que frequentara em busca de abrigo. Para Sofia, era um choque. Paredes sujas, janelas quebradas e o eco metálico de passos solitários eram quase insuportáveis. Mas havia algo mais ali, algo que nenhuma delas ainda compreendia totalmente. Entre caixas empoeiradas e arquivos amarelados pelo tempo, Laura encontrou um diário antigo, com capa de couro desgastada, que parecia ter sido esquecido por décadas. Quando abriu, a primeira página revelou uma assinatura familiar, a de sua mãe, a mulher que Laura mal se lembrava, mas cuja memória ainda carregava em fragmentos. Sofia olhou por cima do ombro da irmã, seu rosto pálido e tenso. Isso não deveria estar aqui, murmurou, sua voz quase inaudível. Laura, porém, estava hipnotizada. Cada palavra do diário narrava não apenas a vida da mãe, mas também detalhes do passado que haviam sido mantidos em segredo, amores proibidos, alianças familiares quebradas, e, principalmente, pistas sobre a razão real de Laura ter sido separada da família. A revelação foi um golpe silencioso, mas devastador. A separação não foi um acidente, nem uma decisão arbitrária. Alguém dentro da família decidirá que Laura não deveria conhecer sua própria linhagem. Sofia recuou alguns passos, os dedos tremendo. Então tudo isso, você sempre existiu? E ninguém me contou. A vulnerabilidade que escapou de sua voz era inédita, quase humana, e surpreendeu ambas. Laura, percebendo o efeito de sua própria existência na irmã de berço de ouro, sentiu uma mistura de triunfo e compaixão.
Não era apenas vingança ou justiça, era a verdade finalmente emergindo, carregada de um poder silencioso que mudaria a dinâmica de ambas. O detetive, mantendo-se atento, observava o momento em silêncio. Ele sabia que algo maior do que a herança estava prestes a se desdobrar, algo que envolvia a reconstrução de laços, a revelação de segredos há muito enterrados, e a redefinição do que significava família para duas mulheres tão diferentes, mas inseparavelmente conectadas pelo sangue. E ali, entre papéis antigos e lembranças esquecidas, uma pergunta surgia, silenciosa e ameaçadora: quem, de fato, controlaria o destino da família quando todos os segredos viessem à tona? O diário permanecia aberto sobre a mesa enferrujada do armazém, suas páginas frágeis respirando segredos que há muito clamavam por liberdade. Laura, com dedos trêmulos, passava as páginas como quem descobre não apenas um passado, mas também o espelho de sua própria identidade. As palavras de sua mãe descreviam não só a dor de uma separação forçada, mas também a existência de forças obscuras dentro da própria família que haviam determinado seu destino. Havia menções a Armando, o pai de Sofia, um homem que, segundo o diário, não apenas rejeitara Laura como também fizera de tudo para apagá-la da história oficial da família. Sofia, ao ouvir o nome do pai envolto em acusações tão graves, sentiu o chão vacilar sob seus pés. Sua vida inteira fora construída sobre o orgulho de ser herdeira de um império, sobre a confiança de que seu pai era um homem de visão e poder. Agora, cada linha do diário parecia corroer essa imagem como ácido. Ela tentou se manter firme, mas a voz traiu sua angústia: não, meu pai não faria isso. Deve haver um engano, uma interpretação equivocada. Laura ergueu os olhos, firme. Eu passei 25 anos acreditando que tinha sido esquecida pelo mundo. Agora descubro que fui esquecida de propósito. Não me fale de engano, Sofia. A única coisa que houve foi mentira. O silêncio que se seguiu foi pesado. O detetive pigarreou, chamando a atenção para outra caixa no canto do galpão. Dentro dela, encontraram fotografias antigas, algumas ainda em preto e branco, mostrando a família em festas e eventos importantes. Em quase todas, havia rostos sorridentes, taças erguidas, vestidos caros. Mas em uma foto, escondida no fundo da pilha, o choque foi inevitável. A mãe de Laura, grávida, debruçada sobre uma janela, com um olhar distante. E ao lado dela, não estava Armando. Estava outro homem, um rosto desconhecido, mas com uma presença marcante. Sofia levou a mão à boca, incrédula. Isso significa que não terminou a frase. O peso da revelação falava por si. O sangue que corria em Laura podia não ser o mesmo que o dela. O testamento não apenas buscava unir duas irmãs separadas pelo destino, talvez quisesse revelar que nem mesmo a verdade oficial sobre a paternidade era real. O advogado, que até então se mantivera sereno, finalmente interveio: senhoritas, compreendam que o testador sabia do impacto que essas descobertas teriam. Por isso, exigiu que ambas caminhassem juntas. Não é apenas sobre bens materiais. É sobre expor a verdade que foi soterrada pela conveniência e pelo poder. Sofia sentiu o coração disparar. Se fosse verdade, se Laura não fosse filha legítima de Armando, tudo o que ela acreditava possuir por direito estaria ameaçado. O nome, a herança, a posição social, tudo poderia ruir. Uma parte dela quis gritar, expulsar Laura dali, rasgar o diário e queimar as fotos. Mas havia algo mais forte que o ódio: a dúvida. E essa dúvida corroía sua alma como nada antes. Laura, por outro lado, sentiu uma estranha libertação. Durante anos, carregara o peso da rejeição, acreditando que simplesmente não fora boa o suficiente para ser lembrada. Agora, percebia que não fora uma falha dela, mas sim uma escolha cruel de outros. Isso não apagava a dor, mas dava um novo sentido à sua luta. Pela primeira vez, ela não se via como vítima do destino, mas como sobrevivente de uma trama que agora estava desmoronando diante de seus olhos. Ao saírem do armazém, a noite parecia mais densa, o ar mais pesado. As luzes da cidade, vistas ao longe, não ofereciam conforto. Sofia caminhava em silêncio,
tentando processar o colapso de suas certezas, enquanto Laura, apesar do medo, caminhava com a postura erguida, como quem finalmente encontra um propósito maior. O detetive, ao abrir a porta do carro, deixou escapar um comentário quase murmurando: "O que foi revelado hoje é apenas a superfície. Ainda mais, muito mais, escondido nas sombras dessa família." E as duas irmãs sabiam, mesmo sem admitir, que cada nova descoberta as colocaria não só frente a frente com a verdade, mas também uma contra a outra, em uma batalha onde amor, ódio, lealdade e ambição se entrelaçariam de forma irreversível. A volta do armazém foi silenciosa, mas não pacífica. Dentro do carro, o ar era denso, carregado por pensamentos que nenhuma das duas ousava pronunciar. Sophie olhava fixamente pela janela, o reflexo de sua própria imagem a encarando como se fosse uma estranha. A cada quilômetro percorrido, mais forte se tornava a sensação de que sua vida inteira fora construída sobre um alicerce de mentiras. Laura, por sua vez, segurava o diário contra o peito como quem protege um tesouro, não pelo valor material, mas pelo significado. Era a única voz de sua mãe que lhe restara, e nela estavam respostas que poderiam mudar tudo. Ao chegarem ao apartamento luxuoso de Sofia, foram recebidas com a habitual frieza do lugar, mármores brilhando sob luzes douradas, silêncio imponente e ausência de qualquer calor humano. Laura se encolheu diante do excesso, como se cada detalhe fosse uma lembrança gritante de que aquele não era seu mundo. Mas, ao mesmo tempo, sentiu algo novo, não inveja, mas indignação. Como duas vidas podiam ter sido tão desiguais por uma decisão alheia? Naquela noite, Laura decidiu continuar lendo o diário em segredo. A irmã adormecera após horas de insônia mascarada, e o apartamento finalmente se entregará ao silêncio. Sentada à beira da cama que lhe haviam preparado, Laura abriu novamente as páginas. As palavras de sua mãe falavam de um homem chamado Miguel, o mesmo da fotografia no armazém. Não era apenas um amigo ou um colega, era descrito com paixão, como alguém que oferecerá carinho e refúgio em um tempo em que sua mãe se sentirá sufocada pela pressão da família. E então, veio a frase que congelou Laura: "Miguel sabe da criança. Disse que, se um dia o destino nos separar, ele fará de tudo para encontrá-la e lhe mostrar que nunca esteve sozinha." O coração de Laura disparou. Miguel ainda estaria vivo? Se sim, ele poderia ser seu verdadeiro pai. Ou, pelo menos, alguém que sabia a verdade sobre sua origem. A revelação abriu uma nova porta, um caminho que nem o advogado, nem Sofia pareciam preparados para seguir. Na manhã seguinte, Laura confrontou a irmã. "Sofia, precisamos encontrar Miguel. Ele pode esclarecer tudo. Está aqui, escrito pela nossa mãe." Estendeu o diário diante dela, apontando a passagem. Sofia, ainda pálida pela noite sem sono, apertou os lábios. "Você não entende o que isso significa. Se esse homem ainda estiver vivo e realmente for quem você pensa, pode destruir tudo. Não só para mim, mas para você também." "Eu não tenho nada a perder", respondeu Laura, firme. "Mas tenho muito a descobrir." As duas se encararam, e ali surgiu a primeira ruptura verdadeira. Não era apenas uma questão de interpretações diferentes, era o início de uma guerra silenciosa. Sofia queria preservar o império, proteger o nome, manter as aparências. Laura queria a verdade, custasse o que custasse. O advogado, convocado mais tarde, confirmou que havia registros de um Miguel nas anotações antigas do testador. Não era apenas uma sombra, mas um homem real, Miguel de Alencar, antigo sócio de negócios, que desaparecera misteriosamente após uma briga pública com Armando. O detetive recebeu a missão de localizá-lo. Dias depois, voltou com notícias. Miguel vivia afastado, em uma pequena cidade no interior, isolado do mundo, como alguém que fugia de fantasmas antigos. A viagem até ele foi marcada por tensão. Sofia não queria ir, mas o prazo imposto pelo testamento continuava correndo, e ela sabia que ignorar a pista poderia custar-lhe não só a herança, mas a chance de controlar o destino da família. Laura, por outro lado, sentia a cada quilômetro a esperança crescer. Talvez, pela primeira vez, encontraria alguém que poderia chamá-la de filha. Quando chegaram,
a cena não poderia ser mais contrastante ao luxo de suas vidas recentes. Uma casa simples, de madeira gasta, cercada por árvores antigas que sussurravam ao vento. Um homem de cabelos grisalhos e olhar cansado abriu a porta. Seus olhos, porém, ao pousarem em Laura, se encheram de uma emoção que não se via há muito, reconhecimento. Você, murmurou ele, a voz embargada. Você tem os olhos dela. O silêncio que se seguiu foi devastador. Sofia engoliu em seco, sentindo que a história que sustentara toda a sua vida estava prestes a ser virada do avesso. Laura, por outro lado, sentiu o coração explodir em perguntas, medo e esperança. Era o início de uma nova etapa, onde o verdadeiro passado começaria a emergir, e com ele, uma verdade capaz de separar definitivamente duas irmãs ou obrigá-las a enfrentar, lado a lado, o inimigo comum que as sombras da família escondiam. O vento soprava forte naquela tarde, fazendo render as árvores em volta da casa simples. Dentro, o ar era carregado de tensão. Miguel sentou-se em uma cadeira de madeira gasta, o corpo curvado, como se os anos de silêncio e arrependimento pesassem sobre seus ombros. Laura, sentada diante dele, segurava o diário da mãe, o coração acelerado. Sofia, ao lado, mantinha os braços cruzados, o olhar frio, como se aquela visita fosse uma afronta pessoal. Miguel demorou a falar, mas quando abriu a boca, sua voz grave encheu o pequeno cômodo com a força de memórias dolorosas. Eu amei sua mãe, disse, olhando fixamente para Laura. Mais do que qualquer coisa. Mas o mundo dela, o mundo dos santos, nunca permitiria que ela vivesse esse amor. Armando não era apenas um marido ciumento, era um homem obcecado pelo poder e pela imagem. Quando descobriu que havia outro em sua vida, fez de tudo para apagá-la. E para apagar você também. Laura sentiu as lágrimas surgirem, mas não deixou que caíssem. Era como se cada palavra confirmasse o que sempre temera, que sua dor não fora acidente, mas escolha. Sofia, por outro lado, apertou os punhos. Você espera que eu acredite nisso? Que meu pai, o homem que construiu tudo o que temos, seria capaz de destruir uma criança? Miguel a encarou, os olhos endurecendo. Seu pai não apenas seria capaz, menina. Ele o fez. Usou a influência, comprou silêncios, manipulou documentos. Se não fosse pelo testamento do avô de vocês, Laura teria sido apagada para sempre. As palavras caíram como pedras entre elas. Sofia se levantou, andando de um lado para o outro, tentando controlar o turbilhão dentro de si. Parte dela queria defender o pai a qualquer custo. Mas outra parte, a cada revelação, lembrava dos momentos de frieza, das ordens secas, da forma como Armando sempre a tratara mais como herdeira do que como filha. Laura, com voz embargada, perguntou: por que você não me procurou, Miguel? Se me amava, por que me deixou nas ruas? O homem fechou os olhos, a dor estampada em cada ruga do rosto. Eu tentei. Procurei. Mas seu pai foi mais rápido. Disse que você tinha morrido no parto. E quando tentei ir atrás, fui ameaçado. Meus negócios foram destruídos, minhas contas congeladas, minha vida inteira desmoronou. Eu sobrevivi no silêncio, acreditando que te tinha perdido para sempre. Até agora. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado do que antes. Sofia, apesar de todo o orgulho, não conseguiu esconder a dúvida em sua expressão. Laura, por outro lado, sentiu algo novo nascer dentro de si, não apenas dor, mas também raiva. O advogado, que até então se mantivera discreto, finalmente falou: tudo isso confirma o motivo do testamento. O avô sabia que a verdade estava escondida e quis forçar esse encontro. Mas também existe outra parte do documento que ainda não revelamos, uma cláusula final que depende da decisão de vocês duas. Sofia virou-se bruscamente. Que decisão? O advogado respirou fundo. A herança não será entregue se vocês apenas assinarem papéis. É necessário que ambas unam forças para expor a verdade. Há dossiês, provas, contratos ocultos, tudo reunido pelo testador. Mas só poderão acessá-los juntas. Se uma se recusar, tudo será perdido. O choque percorreu o corpo de ambas.
Laura sentiu o peso da escolha, afinal, expor a verdade poderia ser sua redenção, mas também significava mergulhar em uma guerra contra um homem poderoso como Armando. Sofia, por sua vez, se viu diante de um abismo: defender o pai e manter seu império intacto, ou aceitar a aliança com a irmã e arriscar perder tudo. Miguel se inclinou para a frente, a voz firme apesar da idade: não pensem que isso é apenas sobre vocês. Se não fizerem nada, a história continuará se repetindo. E mais vidas serão destruídas pelo orgulho e pela ganância dessa família. As duas irmãs se olharam em silêncio. Naquele instante, sabiam que estavam em lados opostos, mas presas ao mesmo destino. O tempo, o testamento e agora a verdade imposta por Miguel as empurravam para uma escolha inevitável. E o mais perturbador era saber que, independentemente da decisão, nada jamais voltaria a ser como antes. Na noite em que Laura e Sofia retornaram da visita a Miguel, o vento frio cortava a cidade como uma lâmina invisível. No alto de uma das coberturas mais luxuosas, Armando observava as luzes urbanas pela janela panorâmica, um copo de uísque em mãos. Seu rosto permanecia impassível, mas os olhos, frios e calculistas, revelavam a fúria que crescia dentro dele. Ele já sabia. Seus informantes haviam lhe contado que Sofia não apenas encontrara Laura, mas que ambas tinham ido atrás de Miguel. O nome que ele passara anos tentando apagar agora ressurgia como um fantasma disposto a arruinar tudo. Armando apertou o copo com tanta força que o cristal quase se estilhaçou. Chamou um de seus homens de confiança, Renato, um executivo de fachada, mas que, nas sombras, funcionava como seu estrategista de guerra. Elas estão juntas. Até mesmo Sofia, minha filha tão bem treinada, se deixou levar pela fraqueza. E Miguel, esse maldito nunca soube morrer em paz. Renato, ajustando os óculos, respondeu com cautela: precisamos agir rápido, senhor. Se os documentos do velho Santos realmente existirem e caírem em mãos erradas, o império pode desmoronar em questão de dias. Armando caminhou lentamente pela sala, cada passo ecoando como um prelúdio de desastre. Não permitirei que uma bastarda das ruas destrua o que construí com sangue e ferro. E se Sofia não tiver coragem de fazer o necessário, então será descartada junto com a outra. Enquanto isso, no apartamento, Laura sentiu uma inquietação estranha. O encontro com Miguel havia trazido respostas, mas também perguntas maiores. Ela sabia que o caminho à frente seria perigoso, mas ainda não compreendia até que ponto. Sofia, por sua vez, evitava olhar para a irmã. O conflito interno a dilacerava: proteger o pai ou aceitar a verdade que lentamente corroía as muralhas de sua convicção. Naquela madrugada, um telefonema inesperado mudou tudo. Era uma voz anônima, rouca, que dizia apenas: vocês estão em perigo. Armando já sabe. Saiam daí antes que seja tarde. Laura gelou, mas Sofia apertou o celular contra a orelha, a raiva vencendo o medo. Ele não ousaria contra mim, disse, mas a voz vacilou. Laura encarou, séria: você ainda não entende, Sofia. Para ele, você nunca foi filha. Você sempre foi herdeira. E herdeiras podem ser substituídas. Do lado de fora, 2 carros pretos já esperavam na esquina, faróis apagados. Os homens dentro deles não estavam ali para conversar. A madrugada mal havia começado quando Laura percebeu algo estranho do lado de fora da janela. 2 carros pretos estavam estacionados na esquina, imóveis demais, silenciosos demais. A rua, que costumava ter movimento, parecia suspensa, como se aguardasse por algo inevitável. Sofia sussurrou, puxando discretamente a cortina. Acho que estamos sendo vigiadas. Sofia, que tentava manter a compostura enquanto servia um copo de vinho, virou-se com irritação. Você está imaginando coisas. Esse prédio é seguro. Tem vigilância 24 horas. Mas quando ela mesma se aproximou da janela e viu as silhuetas dentro dos carros, o sangue gelou. Reconhecia aquele padrão: motoristas imóveis, postura de espera. Era o mesmo tipo de vigilância que o pai usava para intimidar concorrentes e aliados rebeldes. Antes que pudessem reagir, as luzes do corredor do apartamento se apagaram.
O silêncio foi quebrado pelo som metálico de passos pesados subindo as escadas de emergência. Laura recuou, o coração disparado. Eles estão vindo. Sofia, ainda lutando contra a ideia de que o próprio pai pudesse estar por trás daquilo, agarrou o braço da irmã. Fique atrás de mim. Eu sei como lidar com isso. Mas a própria tremedeira em sua voz entregava que não estava tão certa. Um estrondo sacudiu a porta principal. Depois outro. Até que, no terceiro, as dobradiças começaram a ceder. Foi então que o detetive, que não confiava em coincidências, surgiu do nada. Ele havia voltado discretamente ao apartamento, prevendo que algo aconteceria. Com um gesto rápido, abriu uma passagem pelo corredor de serviço. Agora! Corram! Laura não pensou duas vezes. Agarrou o diário da mãe e puxou Sofia pela mão. As duas atravessaram a saída de emergência enquanto a porta principal finalmente cedia, revelando homens mascarados entrando com armas em punho. O corredor estreito ecoava com seus passos apressados. Laura sentia o coração martelar contra o peito, mas havia uma clareza estranha em sua mente. Pela primeira vez, não fugia da fome ou do frio, fugia de um inimigo poderoso, alguém que queria silenciá-la porque agora ela possuía algo valioso, a verdade. Sofia, correndo ao lado dela, olhava em volta com os olhos arregalados. Sua vida de luxo jamais a preparara para correr por corredores estreitos, tropeçar em baldes velhos, sentir o cheiro de poeira e ferrugem. E, no entanto, ali estava ela, de mãos dadas com a irmã que sempre desprezara, correndo pela própria vida. Chegaram à garagem inferior, mas os carros pretos já bloqueavam a saída. O detetive sacou uma pequena chave e apontou para um veículo discreto escondido atrás de uma pilastra. Entrem! Rápido! Os pneus cantaram quando o carro arrancou, atravessando o portão lateral antes que os homens mascarados conseguissem reagir. O vidro traseiro estourou com o impacto de um disparo, mas, milagrosamente, ninguém se feriu. Dentro do carro, o silêncio era sufocante. Laura respirava ofegante, o diário ainda colado contra o peito. Sofia, pálida, finalmente deixou escapar a frase que ela tentava negar desde o início. Meu pai realmente quer nos matar. O detetive, focado na estrada, respondeu sem olhar para trás, e isso é só o começo. Ele não quer apenas silenciar vocês. Ele quer apagar qualquer rastro da verdade. Precisamos encontrar os dossiês antes dele. Laura e Sofia se entreolharam. Pela primeira vez, não eram apenas irmãs forçadas a se tolerar. Eram fugitivas unidas contra um inimigo em comum. E sabiam que a guerra pela herança acabará de se transformar em uma luta pela sobrevivência. O carro atravessava as avenidas desertas como uma flecha, cortando o silêncio da madrugada. Os faróis refletiam nas vidraças dos prédios, que observavam mudos a fuga desesperada das duas herdeiras e do detetive que agora arriscava a vida por elas. Laura apertava o diário contra o peito como se fosse um amuleto. As páginas já estavam gastas, mas o peso daquilo parecia crescer a cada minuto. Era mais que lembranças da mãe, era a chave de um passado que seu pai queria enterrar de vez. Sofia, ainda trêmula, não conseguia tirar da mente o som dos disparos. Seu mundo perfeito, cheio de luxo e controle, havia ruído em questão de horas. O que restava agora era a consciência brutal de que seu pai não hesitaria em sacrificá-la, caso isso significasse manter o império intacto. O detetive que conduzia o carro quebrou o silêncio. Não podemos voltar para o apartamento, nem para nenhum lugar óbvio. Armando já mobilizou sua rede. Ele tem olhos em cada esquina desta cidade. Então para onde vamos? Perguntou Laura, tentando manter a calma. Existe um contato meu em uma cidade vizinha. Alguém que deve favores a mim. É discreto, não tem ligação direta com Armando. Lá poderemos nos reorganizar, pelo menos por algumas horas. Sofia respirou fundo, encarando o vazio à frente. Estamos fugindo como criminosas. Ele conseguiu inverter tudo, nós somos as caçadas, quando ele é quem deveria estar atrás das grades. Laura olhou com seriedade, percebendo a ironia naquelas palavras. Agora você entende. Ele nunca foi apenas um pai.
Ele sempre foi um predador. E agora somos presas que ele quer eliminar. O carro avançou pelas estradas secundárias, saindo da capital em direção ao interior. A noite parecia interminável, um manto escuro que cobria suas incertezas. Até que, em uma curva estreita, uma motocicleta surgiu ao lado deles, acelerando perigosamente perto. Droga! Gritou o detetive, virando o volante para desviar. Eles nos encontraram mais rápido do que imaginei. 2 outros veículos se aproximaram pela retaguarda, fechando o cerco. Laura se agarrou ao banco, enquanto Sofia mordia os lábios para não gritar. O som dos motores era ensurdecedor, uma perseguição que lembrava mais um ritual de caça do que uma fuga comum. Foi nesse momento que uma figura inesperada entrou em cena. Um jipe antigo, vindo da estrada lateral, interceptou a motocicleta com um movimento brusco, derrubando o piloto no asfalto. O jipe fez uma curva fechada e se colocou entre o carro delas e os perseguidores, abrindo caminho para a fuga. O detetive não desperdiçou a oportunidade. Acelerou com força, enquanto o jipe os cobria. Quando finalmente conseguiram abrir distância, ele respirou fundo, ainda sem entender quem havia sido o improvável salvador. Quilômetros depois, pararam em um posto abandonado para recuperar o fôlego. O jipe logo apareceu, estacionando ao lado. De dentro, desceu uma mulher de cabelos grisalhos e olhar firme. Trazia no rosto a marca de quem já viverá batalhas demais, mas ainda carregava força nos gestos. Laura a encarou, confusa. Quem é você? A mulher abriu um leve sorriso cansado. Vocês não me conhecem, mas eu conheci bem sua mãe. Ela sabia que esse dia chegaria. E deixou instruções para mim. Sofia regalou os olhos, incrédula. Você está dizendo que sabia de nós? Não de tudo, respondeu a mulher, ajustando o casaco. Mas sabia o suficiente para esperar. O nome dela era Helena, e se estão aqui agora, é porque o destino decidiu que está na hora de Armando pagar por tudo. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Pela primeira vez, Laura e Sofia sentiram que não estavam completamente sozinhas. Uma nova peça havia surgido no tabuleiro, e talvez essa peça fosse capaz de virar o jogo. O posto abandonado estava imerso em silêncio, quebrado apenas pelo som distante dos grilos e do vento que passava pelas janelas quebradas. Dentro, a luz fraca de uma lanterna iluminava os rostos tensos das 2 irmãs e da misteriosa Helena. Laura foi a primeira a romper o silêncio. Você conheceu minha mãe, então me diga, quem ela realmente era? Tudo o que tenho são memórias quebradas e esse diário. Helena pousou os olhos sobre o caderno gasto nas mãos de Laura, e por um instante a dureza de seu rosto deu lugar a uma sombra de ternura. Ela era mais forte do que vocês podem imaginar. Sua mãe foi uma mulher que amou profundamente, mas que também teve a coragem de enfrentar monstros. Monstros, repetiu Sofia, com desconfiança. Sim, respondeu Helena, firme. Armando não construiu seu império apenas com contratos e cimento. Houve corrupção, fraudes, chantagens e mortes. Sua mãe descobriu tudo, porque trabalhava ao lado dele no início. Ela ajudou a erguer parte desse império, acreditando que estavam construindo um futuro para vocês. Mas quando percebeu a podridão por trás de cada pedra, tentou escapar. Laura apertou o diário contra o peito, sentindo cada palavra como uma faca e um abraço ao mesmo tempo. E foi por isso que ele a deixou, ou a matou? Helena desviou o olhar, respirando fundo. Não posso afirmar que ele a matou, mas posso garantir que ele a destruiu. Armando a isolou, roubou-lhe os recursos e espalhou mentiras. Quando ela finalmente conseguiu fugir, já estava doente, fragilizada. E ainda assim, teve forças para deixar pistas, como esse diário. Sofia, até então em silêncio, ergueu o queixo com raiva. Então você está dizendo que minha vida inteira foi uma mentira? Que tudo que meu pai me deu veio do sangue de inocentes? Helena a encarou com dureza. Não apenas o que ele deu a você, mas também o que tirou dela. Sua mãe nunca quis que vocês crescessem separadas. Foi Armando quem tomou essa decisão, porque sabia que juntas vocês poderiam ser perigosas demais. As palavras caíram pesadas no ar.
Laura sentiu os olhos marejarem. Ela sempre imaginara que sua história tinha buracos, mas não dessa forma tão brutal. O detetive, até então observando em silêncio, interveio. E quanto aos dossiês? Miguel mencionou que poderiam destruir Armando. Você sabe onde estão? Helena assentiu lentamente. Eu ajudei a escondê-los. São cópias de contratos, gravações, documentos que ligam Armando a crimes que jamais poderiam ser provados de outra forma. Sua mãe trabalhou anos em segredo para coletar tudo, arriscando a própria vida. O testamento do avô de vocês foi a última peça do quebra-cabeça, a garantia de que um dia as duas seriam forçadas a se reencontrar e, talvez, terminar o que ela começou. Laura trocou um olhar intenso com Sofia. Pela primeira vez, sentiu que havia uma missão maior do que a própria sobrevivência. Não se tratava apenas de dinheiro ou herança. Tratava-se de justiça. Sofia, no entanto, estava dividida. Seu rosto mostrava a luta interna entre a lealdade ao pai e a evidência brutal diante dela. Ela se levantou bruscamente, caminhando de um lado a outro. Vocês falam como se fosse simples. Mas esse homem não é apenas poderoso. Ele é temido. Enfrentá-lo é como enfrentar um exército. E ainda assim, disse Helena, com firmeza, vocês são as únicas capazes de fazê-lo cair. Porque ele subestimou o poder que existe quando o sangue se reencontra. Ele acreditou que poderia manter vocês afastadas para sempre. Agora, juntas, são a maior ameaça que ele já enfrentou. Laura respirou fundo, olhando para a irmã. Então é isso, Sofia. Ou nos unimos, ou ele vence. O silêncio que se seguiu foi como um pacto não dito, um fio invisível ligando aquelas duas mulheres tão diferentes. Helena então abriu uma pasta surrada que trazia consigo. Dentro, havia mapas, chaves e fotografias antigas. O primeiro dossiê está em um cofre. Mas para chegar até ele, vocês precisarão enfrentar não apenas os capangas de Armando, mas também os fantasmas que ele deixou no caminho. Do lado de fora, um trovão ecoou no céu, como se a noite reconhecesse que uma nova guerra estava prestes a começar. O amanhecer chegou tingindo o céu com tons alaranjados, mas para Laura e Sofia não havia alívio. A claridade apenas revelava com mais nitidez o peso da decisão que acabavam de tomar. Helena guardou os mapas na pasta, jogou o cigarro aceso no chão e apagou com a bota, como se fechasse um capítulo antes de abrir outro. Temos pouco tempo, disse, a voz grave e prática. Armando vai perceber que vocês não morreram no ataque e dobrará o cerco. Precisamos chegar ao cofre antes dele. O detetive, ainda desconfiado, cruzou os braços. E onde fica esse cofre, afinal? Helena puxou um dos mapas e estendeu sobre o capô do carro. Era um traçado antigo da cidade, de quando grandes obras ainda estavam sendo erguidas. Com o dedo, apontou para uma zona industrial desativada. Aqui. Uma das primeiras construtoras de Armando. Oficialmente está abandonada, mas a estrutura ainda guarda segredos. Foi lá que escondemos o primeiro dossiê. Laura se inclinou sobre o mapa, estudando-o. O coração batia acelerado. Cada passo a levava mais fundo em um mundo de conspirações que ela nunca escolhera, mas que agora reclamava. E como vamos entrar? Helena arqueou uma sobrancelha. Não vamos entrar. Vamos invadir. Se ainda restam homens de Armando cuidando do local, vão atirar primeiro e perguntar depois. Por isso precisamos ser rápidas. Sofia engoliu em seco. Sua vida sempre fora marcada por seguranças, festas de gala e negociações elegantes. Agora, estava prestes a se infiltrar em um prédio abandonado para roubar documentos que incriminavam o próprio pai. O contraste a sufocava. Horas depois, chegaram à periferia da cidade. O galpão surgia no horizonte como um gigante adormecido, paredes de concreto rachadas, janelas cobertas por poeira e ferrugem. Mas havia algo de ameaçador naquela quietude. O detetive estacionou o carro a uma distância segura. Helena os guiou até uma entrada lateral, oculta por um portão de ferro enferrujado. Com movimentos precisos, abriu a fechadura com uma chave antiga. Lá dentro, o ar era pesado, impregnado de umidade e memórias esquecidas.
A cada passo, o som ecoava pelas paredes vazias. Laura sentiu a pele arrepiar. Sigam-me, murmurou Helena. O cofre fica no subsolo. Descendo uma escada estreita, chegaram a um corredor mal iluminado. No final, havia uma pesada porta de metal, escondida atrás de pilhas de caixas deterioradas. Helena retirou uma segunda chave da pasta e a inseriu na fechadura, que resistiu por alguns segundos antes de ceder com um estalo surdo. O cofre estava ali, embutido na parede. Não era grande, mas carregava uma imponência silenciosa. Helena digitou uma sequência no painel, mas antes que pudesse concluir, um ruído metálico ecoou atrás deles. Laura girou o corpo rapidamente e prendeu a respiração. Silhuetas surgiam da escuridão do corredor. Homens armados, 6 no total, avançavam com passos firmes. Eu sabia que não seria tão fácil, sussurrou Helena, puxando uma pistola de dentro do casaco. O detetive fez o mesmo, posicionando-se ao lado dela. Sofia e Laura recuaram, presas entre o cofre e a ameaça que avançava. Um dos homens sorriu com deboche. O senhor Armando manda lembranças. E quer o diário, agora. Laura apertou o caderno contra o peito, como se sua vida dependesse daquilo. E, talvez, dependesse mesmo. Helena disparou primeiro. O som dos tiros reverberou no subsolo, misturando-se ao grito metálico das balas ricocheteando nas paredes. O caos explodiu, e em meio ao tiroteio, Laura e Sofia se viram obrigadas a tomar uma decisão rápida, lutar ou fugir. O subsolo se transformou em um campo de batalha em segundos. O primeiro disparo de Helena ecoou como um trovão, seguido pelo estalo metálico das balas ricocheteando nas paredes de concreto. O cheiro de pólvora impregnou o ar, misturando-se ao mofo e à ferrugem. O detetive avançou rápido, aproveitando as sombras das caixas empilhadas para se proteger. Seus disparos eram calculados, não de alguém em pânico, mas de quem já estava acostumado a viver na beira da morte. Laura e Sofia, presas contra a parede do cofre, mal conseguiam respirar. O coração de Laura martelava nos ouvidos, mas uma centelha inesperada acendeu em seu peito. Ela não queria ser apenas espectadora da própria história. Sofia, tremendo, sussurrou, eles vão nos matar. Laura apertou a mão da irmã, firme. Não. Não dessa vez. Enquanto Helena e o detetive seguravam os atacantes, Laura notou uma barra de ferro caída ao lado das caixas. Sem pensar duas vezes, agarrou-a. Quando um dos homens tentou avançar pelo flanco, Laura golpeou com toda a força que tinha. O impacto fez o mascarado cair no chão com um grito abafado. Sofia regalou os olhos, chocada com a coragem da irmã. Laura! Ajude-me, gritou Laura, ofegante. Ou vai ficar aí parada? A adrenalina rompeu a hesitação de Sofia. Procurando com os olhos, encontrou uma corrente solta no canto da sala e a enrolou nas mãos. Quando outro inimigo avançou, ela o atingiu de surpresa, enrolando a corrente em seu braço e puxando-o com violência. O choque estampado no rosto dele foi o suficiente para mostrar que Sofia nunca tinha feito nada assim antes. O combate se intensificou. 2 dos homens caíram, mas outros ainda avançavam. Helena, com precisão letal, derrubou mais um. O detetive, porém, foi atingido de raspão no ombro e caiu atrás de uma pilha de caixas, gemendo de dor. Laura correu até ele. Você está bem? É só um arranhão, vá para o cofre, disse ele, empurrando-a com a mão ensanguentada. Helena aproveitou a brecha e completou a sequência no painel do cofre. Com um bip metálico, a porta se abriu, revelando uma pasta preta com um selo antigo. Temos o que precisamos, gritou ela. Mas antes que pudessem comemorar, o líder dos atacantes, um homem alto com uma cicatriz profunda no rosto, ergueu a arma e mirou diretamente em Laura. O diário. Agora. O tempo pareceu parar. Sofia, instintivamente, se colocou na frente da irmã. Se quiser, vai ter que passar por mim. O homem riu com desprezo. A filha mimada do patrão, você não é nada sem ele. Foi nesse instante que Helena disparou. O estampido ecoou e o mascarado caiu, a arma escapando de suas mãos.
O silêncio que se seguiu foi pesado, cortado apenas pela respiração ofegante de todos. Laura tremia, mas mantinha o diário colado ao peito. Sofia, ainda à frente dela, parecia finalmente compreender a dimensão da escolha que fizera ao se colocar contra o pai. Helena fechou o cofre e guardou a pasta preta. Este é só o primeiro. Armando tem dezenas de homens, e não vai parar até nos esmagar. Mas agora, ele sabe que vocês são capazes de lutar. Laura e Sofia se entreolharam. Pela primeira vez, não havia apenas desconfiança ou ódio. Havia um respeito silencioso, nascido do fogo do combate. O destino delas havia mudado no subsolo daquele galpão. E Armando, em sua torre de vidro, ainda não fazia ideia da força que estava prestes a enfrentar. No alto de sua cobertura, Armando olhou pela janela panorâmica como se o horizonte pudesse lhe trazer respostas. Mas, ao contrário do que esperava, o mundo parecia rir dele. Uma mensagem chegou em seu celular, um vídeo curto, tremido, mostrando o galpão, os corpos caídos, e no centro, Helena segurando a pasta preta enquanto Laura e Sofia recuavam com segurança. O coração de Armando disparou, mas não de medo. De raiva. Cada músculo de seu corpo parecia se contrair com a fúria de quem tem o controle ameaçado pela primeira vez. Ele lançou o celular contra o sofá, quebrando a mesa de vidro. O som do impacto ecoou como o grito de um homem que não aceita ser derrotado. Isso não vai ficar assim, rugiu, caminhando de um lado para o outro. Elas ousaram me desafiar? Minhas filhas? Meu império? Renato, seu braço direito, permaneceu em silêncio, observando cada movimento. Armando parou, encarando com olhos que cortavam a alma. Prepare tudo. Cada contato, cada aliado, cada sombra da cidade. Quero elas presas, vivas ou mortas, mas com o diário e os dossiês sob meu controle. E mais, Helena deve ser eliminada. Ela está se tornando um problema maior do que imaginei. Renato assentiu. Posso mobilizar homens infiltrados. Com o acesso que temos ao submundo corporativo, podemos antecipar os passos delas. Mas precisamos ser rápidos. Elas agora sabem demais. Armando sorriu, um sorriso frio e calculista. Demais? Bom. Então vamos garantir que aprender o que é demais custe cada segundo de vida que acreditam ter. Enquanto isso, Laura, Sofia e Helena retornavam para um esconderijo seguro, alheias ao movimento de Armando. A adrenalina do combate ainda pulsava em seus corpos, mas havia também uma sensação de triunfo. Elas haviam conseguido o primeiro dossiê, mais importante, sobreviveram. Helena abriu a pasta preta com cuidado. Fotografias, contratos e documentos antigos reluziam sob a luz fraca. Cada pedaço de papel era uma peça do quebra-cabeça que poderia derrubar Armando. Laura folheou as páginas, absorvendo cada detalhe. Ele realmente construiu tudo sobre mentiras e corrupção, isso vai abalar o império dele completamente. Sofia, ainda respirando com dificuldade, fechou os olhos por um instante. Então é isso. Não tem volta. Agora estamos oficialmente em guerra com meu próprio pai. Helena assentiu. Exatamente. Mas não se enganem, essa guerra será mais do que apenas lutar contra ele. Haverá traições, armadilhas, e mais cedo ou mais tarde, cada um terá que escolher de que lado está. E, enquanto a noite caía novamente sobre a cidade, Armando já começava a mover suas peças. Ele não aceitaria uma derrota parcial. Cada aliado seu receberia ordens precisas: rastrear, cercar e destruir. A guerra entre pai e filhas estava oficialmente declarada, e a próxima jogada seria letal. Os dias seguintes foram tensos e silenciosos. Laura, Sofia e Helena permaneceram escondidas em um antigo casarão afastado da cidade, revisando o conteúdo da pasta preta. Cada documento, cada fotografia, era uma peça de uma teia que, se usada corretamente, poderia derrubar Armando. Mas o perigo estava em cada esquina, o mundo lá fora já não era seguro. Helena observava as duas irmãs com atenção. Vocês precisam entender algo, Armando vai usar tudo o que puder contra vocês. Não apenas força, mas mentiras, manipulação e, principalmente, dividir vocês.
Se ele conseguir fazer com que uma duvide da outra, perde-se tudo. Laura encarou Sofia. Como podemos não duvidar depois de tudo? Sofia respirou fundo, encarando o diário da mãe. Porque agora não temos escolha. Ou confiamos, ou morremos sozinhas. E Armando, de fato, não demorou a atacar. Um telefonema anônimo chegou à porta do casarão, um bilhete simples, mas carregado de ameaça. Se quiserem ver Laura vivas, tragam a pasta para o prédio abandonado à meia-noite. Não tentem enganar. Meu império não perdoa. Laura encarou Sofia, assustada, mas determinada. Ele pegou a pista mais óbvia. Mas não podemos cair na armadilha. Helena cruzou os braços. Vocês têm que fingir. O plano é fazer Armando acreditar que ele tem vantagem, enquanto preparamos o verdadeiro contra-ataque. Mas qualquer passo em falso e estamos mortas. A noite chegou. Sob a luz da lua, o trio se aproximou do prédio abandonado. Laura levava apenas uma cópia da pasta preta, cuidadosamente feita para enganar Armando. Cada sombra parecia se mover à espreita, e o vento cortante carregava uma sensação de alerta constante. De repente, um clarão de luz iluminou o local. Armando surgiu no portão, acompanhado de 3 homens armados. Achei que aprenderiam a me respeitar, gritou, a voz ecoando pelo galpão vazio. Laura sentiu um frio na espinha, mas Sofia a segurou pelo braço, firme. Lembre-se do que prometemos, juntas. O confronto não demorou a começar. Armando avançou, seus capangas segurando armas em posição de ataque. Laura, improvisando, jogou um pedaço de metal para criar distração, enquanto Sofia empurrou uma caixa metálica, derrubando um dos homens. Helena, com movimentos rápidos e precisos, neutralizou outro. O jogo de luz e sombras transformou o prédio em um labirinto mortal. A cada passo, a tensão aumentava. Eles sabiam que Armando não estava ali apenas para ameaçar, ele queria quebrar a confiança entre elas. Em um momento crítico, Armando apontou para Laura. Se quiser salvar sua irmã, entregue a pasta. Sofia avançou, bloqueando o pai com o corpo. Não. Você não decide mais sobre ela. O olhar de Armando endureceu. Então aprendam a perder. Mas antes que pudesse disparar, Helena usou um sinal luminoso para acionar uma saída estratégica. Laura e Sofia correram juntas, respirando pesadamente, com Armando e seus homens momentaneamente atrasados. Do lado de fora, Laura olhou para Sofia, o coração batendo forte. Sobrevivemos, juntas. Sofia assentiu, finalmente deixando escapar um sorriso breve, mas verdadeiro. Então é isso. Se vamos lutar contra ele, é como irmãs, não importa o que aconteça. O primeiro teste havia passado. Mas ambas sabiam que Armando não desistiria. A verdadeira guerra estava apenas começando, e cada decisão futura poderia custar não apenas a herança, mas a própria vida. O amanhecer trouxe uma calma enganosa. Laura e Sofia ainda tremiam pelo confronto da noite anterior, mas a sensação de vitória era apenas temporária. Armando não apenas sobrevivera à emboscada, como também havia desaparecido com uma raiva que prometia devastação. Helena sabia que o tempo era curto. O segundo dossiê, maior e mais perigoso, ainda precisava ser recuperado antes que Armando pudesse reagir. Esse próximo dossiê, explicou Helena, não está apenas protegido por Armando. Ele possui aliados que desconhecemos. Pessoas que fariam qualquer coisa para manter segredos enterrados. Vocês não podem confiar em ninguém além de nós 4. O detetive, ferido, limpou o sangue do braço e assentiu. Ele começou a mobilizar antigos parceiros. Esse segundo arquivo está trancado em um cofre dentro da antiga sede de uma de suas empresas, agora desativada. Mas o sistema de segurança é quase intransponível. Sofia franziu a testa. Segurança corporativa e exército de capangas? Não parece impossível que ele consiga nos capturar antes mesmo de chegarmos lá. Laura, segurando o diário da mãe, respondeu com firmeza, então precisamos ser mais rápidas e inteligentes do que ele. Não podemos apenas reagir. Temos que antecipar cada passo. O trio partiu ao entardecer, dirigindo por estradas secundárias para evitar rastros.
Cada sombra, cada barulho no caminho fazia Laura estremecer. Mas a experiência recente as havia tornado mais alertas, mais confiantes. Sofia, que antes dependia do luxo e da proteção do pai, agora se mostrava capaz de improvisar e reagir. A transformação não passava despercebida nem mesmo para Helena. Ao chegarem à sede desativada, a construção parecia uma fortaleza abandonada. Janelas quebradas revelavam o escuro interior, e o silêncio absoluto fazia o coração de todas acelerar. Helena retirou equipamentos de dentro de uma mochila, lanternas, máscaras, ferramentas para bypass de alarmes eletrônicos. Não temos tempo para testes. Cada minuto conta, e ele já deve estar sabendo que nos aproximamos. O detetive assumiu a frente, abrindo uma entrada lateral com rapidez e precisão. O corredor interior estava cheio de armadilhas rudimentares, mas mortais, fios desencapados, sensores de movimento e até um sistema de gás adormecido. Laura sentiu o medo apertar o peito, mas Sofia a puxou pelo braço. Se hesitarmos, estamos mortas. Vamos. Finalmente, chegaram à sala do cofre. Um equipamento digital de última geração bloqueava a entrada, e um painel piscava com códigos de segurança. Helena começou a trabalhar, digitando combinações e utilizando suas ferramentas, mas não demorou muito para perceber que o sistema estava conectado a um alerta remoto. Qualquer tentativa errada enviaria um sinal direto a Armando. Laura, olhando para a parede, teve uma ideia. E se criarmos uma distração? Algo que ele veja, mas que não revele nossa posição real. Sofia assentiu. Podemos usar o sistema antigo de sprinklers para ativar alarmes falsos. Ele vai pensar que descobrimos a entrada principal. Enquanto Helena manipulava os códigos, Laura e Sofia dispararam a sequência, e luzes vermelhas piscaram nos corredores. Sirenes simuladas ecoaram, induzindo Armando a acreditar que o grupo havia sido detectado. O cofre finalmente se abriu. Dentro, havia uma quantidade maior de documentos, fotografias e gravações, provas incontestáveis do império corrupto de Armando e de sua responsabilidade em crimes que incluíam fraude, chantagem e encobrimento de mortes. Helena sorriu, mas seu sorriso era tenso. Este é o verdadeiro tesouro. Se conseguirmos levar isso para o advogado, Armando não terá mais controle. Mas lembrem-se, ele vai fazer qualquer coisa para recuperar esses documentos. Laura olhou para Sofia, ambas suadas e exaustas. Pela primeira vez, não havia mais dúvida, estavam unidas em algo maior do que qualquer rancor familiar. Um pacto silencioso foi selado ali mesmo, entre a adrenalina, o medo e a esperança. Mas, do outro lado da cidade, Armando recebia os sinais falsos e sabia que suas filhas haviam sobrevivido. E pela primeira vez, a fera sentiu a sensação perigosa de que podia perder. Armando não dormiu naquela noite. Cada segundo que passava, ele sentia a frustração crescendo como um veneno lento. Seus aliados mais próximos haviam garantido que a cidade inteira fosse monitorada, mas as filhas escaparam mais uma vez, e o segundo dossiê estava fora de seu alcance. Eles subestimaram meu alcance, resmungou, fechando o punho sobre a mesa de mogno. E aqueles que falharam comigo, pagarão caro. Renato, seu braço direito, entrou silenciosamente, com um tablet em mãos mostrando movimentações suspeitas. Alguns de nossos contatos internos não agiram conforme instruído, senhor. Parece que há lealdades divididas. Um deles vazou informações sobre o cofre. Um erro que quase nos custou a pasta preta. Armando ergueu os olhos, com a fúria consumindo cada traço de civilidade. Traidores! Eu sabia que confiar demais em pessoas comuns seria um erro. Mas vou corrigir isso. Vamos enviar uma mensagem clara. Se alguém ousar cruzar meu caminho, verá o que acontece. Enquanto isso, Laura, Sofia, Helena e o detetive se preparavam para a próxima etapa, levar os documentos ao advogado confiável do testamento, garantindo que a informação estivesse segura antes que Armando pudesse reagir. Cada passo era meticulosamente calculado, mas a sensação de perseguição se tornava insuportável. Foi quando chegaram sinais de alerta, armadilhas na estrada, veículos desconhecidos seguindo de perto e mensagens anônimas tentando induzir pânico. Laura apertou o diário contra o peito, olhando para Sofia. Ele sabe.
E sabe que temos os dossiês. Sofia respirou fundo, tentando manter a calma. Então precisamos ser mais rápidas. Não podemos hesitar. Helena concordou. Ele está desesperado, e isso torna perigoso. Mas também podemos usar isso a nosso favor. Toda sua fúria será previsível. A primeira armadilha ocorreu em um túnel isolado. 3 veículos de Armando bloquearam a saída, enquanto homens armados posicionavam-se para interceptar o carro do grupo. O detetive acelerou, desviando por uma passagem lateral quase invisível. Um dos capangas conseguiu atirar, atingindo o para-brisa, mas ninguém se feriu gravemente. Enquanto fugiam, Laura percebeu algo. Um dos homens que o seguiam hesitou, como se estivesse dividido entre ordens e consciência. Ela sussurrou para Helena: ele parece inseguro. Podemos usar isso. Helena assentiu. Exatamente. Essa é a primeira rachadura no exército dele. Precisamos explorar todas. Ao longo do dia, as traições internas se tornaram mais evidentes. Alguns aliados de Armando começaram a sabotar pequenas ações, permitindo que o grupo escapasse de situações quase impossíveis. Cada pequena vitória, porém, não diminuía o perigo. No esconderijo seguro, Helena abriu os mapas novamente, mostrando rotas alternativas, pontos de vigilância conhecidos e áreas de risco. Laura e Sofia ouviram atentamente. Pela primeira vez, perceberam que, apesar da magnitude do inimigo, ele estava vulnerável, e que sua própria unidade, coragem e inteligência poderiam ser armas tão poderosas quanto qualquer força bruta. No final do dia, enquanto descansavam, Laura olhou para Sofia e disse: estamos começando a entender algo. Ele não é invencível. Sofia assentiu, apertando a mão da irmã. E se ele subestimou a força de 2 irmãs, então está prestes a aprender uma lição que jamais esquecerá. Do outro lado da cidade, Armando observava os relatórios e apertava o telefone com tanta força que os dedos começaram a tremer. A sensação de que o controle absoluto estava escapando de suas mãos era algo que ele jamais experimentara. E isso tornava sua próxima jogada ainda mais letal. A noite caiu com uma densidade quase palpável sobre a cidade. Laura, Sofia, Helena e o detetive estavam no esconderijo seguro, revisando cada documento, cada gravação, cada fotografia. A tensão era cortante, cada momento perdido significava vantagem para Armando. Estamos próximos do fim, disse Helena, olhando para o mapa estendido sobre a mesa. O último passo é levar os 2 dossiês ao advogado e garantir que ele comece a ação legal imediatamente. Mas Armando sabe disso. Ele vai tentar interceptar. Laura, com o diário da mãe apertado contra o peito, respirou fundo. Então tudo o que aprendemos até agora, cada passo, cada fuga, cada batalha, nos trouxe a isso. Não há mais volta. Sofia sentiu, ainda lembrando-se da primeira vez que enfrentaram o pai no prédio abandonado. Estamos prontas. Pela primeira vez, estamos juntas, e ele não pode usar nossas diferenças contra nós. Enquanto planejavam, Helena abriu uma pasta menor que estava guardada. Aqui estão as provas que sua mãe deixou como último recurso. Ela sabia que Armando nunca seria detido apenas com documentos, então deixou vídeos e gravações de áudio detalhando crimes, contas secretas, transferências ilícitas, tudo que prova sem sombra de dúvida a corrupção dele. O detetive franziu a testa. Isso muda tudo. Com essas provas, podemos não apenas proteger o advogado, mas também garantir que cada aliado de Armando hesite antes de atacar. Laura olhou para Sofia, e pela primeira vez houve um momento de silêncio absoluto entre elas, como se toda a raiva, todo o ressentimento, toda a dor, fosse dissolvida pela percepção de que estavam prestes a virar o jogo. No dia seguinte, partiram em direção ao escritório do advogado, usando rotas alternativas e sinais falsos para despistar a vigilância de Armando. Cada esquina, cada sombra, era motivo de alerta. O risco era palpável, mas a determinação as impulsionava. Do outro lado da cidade, Armando recebia os relatórios. Seus homens estavam em alerta máximo, e ele mesmo havia começado a planejar uma armadilha final. Eles pensam que podem me vencer com truques e fugas, disse, a voz baixa e ameaçadora.
Mas eles ainda não aprenderam que quem controla o jogo, controla a vida dos peões. Enquanto isso, Laura, Sofia e Helena conseguiram chegar ao escritório do advogado sem incidentes. O profissional, visivelmente surpreso com a quantidade de provas, imediatamente começou a organizar os documentos para iniciar processos legais. Cada contrato, cada gravação, cada fotografia, era mais um tijolo na prisão simbólica que estava prestes a cercar Armando. Laura suspirou, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Finalmente estamos colocando tudo em seu lugar. Mas sabemos que ele não vai desistir sem lutar. Sofia, observando a movimentação do advogado, disse com firmeza, então que venha. Ele vai descobrir que a força de duas irmãs unidas não se compara a nada que ele já enfrentou. Helena sorriu levemente. Isso ainda não acabou, mas agora temos vantagem. Armando pode controlar cidades, mas não pode controlar a verdade. E a verdade, minhas caras, sempre encontra um caminho. E assim, enquanto a noite se aprofundava, o tabuleiro estava montado. Cada peça estava no lugar. O confronto final se aproximava, e ninguém poderia prever exatamente como Armando reagiria quando percebesse que, finalmente, estava prestes a perder o controle absoluto. O sol começava a se pôr quando Laura, Sofia e Helena receberam a notícia de que Armando havia mobilizado seu último recurso, um esquadrão de homens de confiança que jamais falhara, prontos para interceptá-las no caminho de volta ao esconderijo seguro. Ele finalmente percebeu que não pode esperar para nos atacar com truques, disse Helena, ajustando a mochila com os dossiês. Isso vai ser direto. O detetive examinou os arredores. O trajeto é perigoso, mas há uma rota alternativa pelo armazém abandonado próximo ao porto. Ele não esperará que usemos isso. Laura apertou o diário contra o peito, respirando fundo. Se vamos enfrentar isso, precisamos fazer juntos, como sempre. Sofia assentiu, sentindo o peso da responsabilidade e da confiança em suas próprias mãos. Pela primeira vez, a rivalidade entre elas parecia minúscula diante do objetivo comum. No porto, Armando aguardava, cercado por seus capangas. Ao ver o trio, seu rosto se contorceu em uma expressão de raiva e incredulidade. Então é aqui que querem desafiar meu poder, rugiu. Vocês não têm noção do que significa cruzar o meu caminho. Helena avançou primeiro, posicionando-se estrategicamente entre Armando e as irmãs. Não subestime a verdade que vocês tentaram enterrar por décadas. Laura e Sofia se moveram de maneira coordenada, lembrando-se de todas as lições das últimas batalhas, confiança, antecipação e rapidez. Cada passo era calculado, cada gesto sincronizado. Armando disparou ordens, gritos e ameaças, mas as filhas, pela primeira vez, não hesitaram. Sofia desviou de um ataque surpresa, segurando um capanga com firmeza e usando como escudo humano improvisado. Laura, ágil e determinada, conseguiu derrubar outro inimigo, recuperando um dos dossiês que quase fora levado. O confronto parecia interminável, mas Armando, apesar de poderoso, percebia que a vantagem estava diminuindo. Cada movimento das irmãs era meticulosamente calculado, antecipando suas próprias estratégias, criando uma dança de sobrevivência e ataque. Finalmente, Helena usou a distração perfeita para abrir a última porta de segurança que guardava o acesso ao navio onde poderiam despachar os documentos. Laura e Sofia, lado a lado, conseguiram colocar os dossiês dentro de caixas seguras, que imediatamente seriam levadas ao advogado para ação legal. Armando, enfurecido, tentou intervir pessoalmente. Mas a fúria cegava o homem. Ele tropeçou em um dos capangas desleais, deixando a porta do navio aberta e vulnerável. Laura não hesitou, agarrou o braço do pai, encarando-o diretamente. Você subestimou a força que existe quando a verdade e a justiça se encontram. Agora vai ver isso de perto. Sofia apoiou a irmã, segurando firmemente o diário da mãe. Não se trata de poder, pai. Trata-se de justiça. E a justiça venceu há muito tempo dentro de nós. O olhar de Armando, pela primeira vez, revelou medo genuíno. Ele recuou, percebendo que, mesmo com todo o seu império, havia perdido a batalha mais importante, a lealdade e a coragem de suas filhas.
Enquanto o navio partia com os documentos, Laura e Sofia permaneceram lado a lado, observando Armando sumir na distância, impotente. O clímax não era apenas a vitória física, mas a confirmação de que o legado de sua mãe finalmente prevalecia. O navio cortava as águas escuras da baía, carregando consigo os dossiês que revelariam toda a verdade sobre Armando e seu império de corrupção. Laura e Sofia permaneciam lado a lado no convés, sentindo o vento frio da noite bater em seus rostos. Pela primeira vez em suas vidas, a tensão deu lugar a um silêncio carregado de alívio, esperança e propósito cumprido. Helena observava as irmãs, um leve sorriso nos lábios. Vocês fizeram mais do que sobreviver. Vocês resgataram a verdade, o legado de sua mãe e, de certa forma, a si mesmas. Armando pode controlar cidades, empresas e pessoas, mas não pode apagar a coragem que reside em vocês. Laura segurou o diário da mãe contra o peito, sentindo cada palavra ecoar em seu coração. Tudo o que passamos, todas as perdas, todas as batalhas, nos trouxeram até aqui. Nunca pensei que pudesse me sentir tão completa. Sofia, finalmente livre do peso da rivalidade e da manipulação do pai, olhou para a irmã e disse com firmeza: não importa o que aconteceu antes. A partir de agora, somos nós que decidimos nosso caminho. Juntas. Enquanto o navio se afastava do porto, os primeiros sinais de justiça começaram a se desenhar. O advogado havia recebido os documentos, iniciado ações legais e garantido que cada prova contra Armando estivesse protegida. O império construído sobre mentiras e corrupção começava a ruir, não por força de ameaças ou armas, mas pela força da verdade que Laura e Sofia trouxeram à luz. No silêncio da noite, Laura e Sofia prometeram não apenas manter o legado da mãe, mas também reconstruir a própria vida, baseadas em confiança, coragem e justiça. Helena e o detetive permaneceram como aliados, mas o protagonismo era delas, finalmente livres para escrever suas próprias histórias. Armando, em sua torre de vidro, observava o horizonte com raiva contida e impotência. Pela primeira vez, percebeu que riqueza e poder não bastam quando a verdade encontra força. E naquele instante, a última lição de sua filha mais velha e da irmã desaparecida tornou-se clara: não se pode controlar sangue, coragem e justiça. E assim, enquanto a cidade continuava a pulsar lá embaixo, duas irmãs, antes separadas pelo destino e pelo ego, agora caminhavam lado a lado. A herança, os segredos, as traições, tudo havia sido enfrentado e superado. O futuro estava aberto, e pela primeira vez, era delas para moldar. O diário da mãe, os dossiês, e a coragem de Laura e Sofia provaram que mesmo os impérios mais poderosos podem desmoronar diante da verdade. E que a união, confiança e amor entre irmãs podem transformar o destino mais sombrio em uma história de vitória e esperança. Fim. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta.